Certo. Vamos então dar continuidade, irmãos, às nossas aulas sobre a teologia dos nossos símbolos de fé. Nós temos visto a importância da subscrição confessional, já falamos sobre credos, já falamos sobre a história da nossa confissão, e nós temos visto qual é a doutrina dos nossos símbolos de fé. Começamos a ver que o fundamento dos ensinos contidos nos símbolos de fé estão nas Escrituras Sagradas. Vimos sobre a Trindade, sobre o ser de Deus, sobre seus decretos e como esses decretos são revelados na história, especialmente por meio da criação e da providência. Deus cria todas as coisas, mas Ele continua sustentando todas as coisas para cumprir os seus propósitos. Dentro dessas coisas que são decretadas e permitidas por Deus, nós começamos a ver a queda do homem, que de modo algum fugiu do plano de Deus. Ele não foi pego de surpresa com a queda, mas Ele decretou permitir isso para a sua própria glória, para manifestar a sua misericórdia. Foi do seu agrado também fazer uma aliança com o homem, uma aliança antes da queda, outra depois da queda, a aliança das obras e a aliança da graça. E por meio da aliança da graça, Deus provê um mediador, que é Cristo Jesus, aquele que salva tanto os santos do Antigo Testamento, quanto também do Novo Testamento. E à luz disso, à luz de termos visto quem é Cristo Jesus, qual foi a sua obra objetivamente, agora nós vamos meditar em como esses méritos de Cristo são aplicados a nós. Então a nossa aula de hoje é a aula de número 9, a salvação e seus benefícios. Então qual que é o objetivo da aula de hoje? Refletir sobre os estados do homem antes e depois da salvação. Então nós vimos que aconteceu a queda, nós vimos que Deus proveu ao homem um mediador para salvá-lo da queda. Então nós temos um contraste entre o estado do homem antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de ser salvo por Cristo e depois de ser salvo por Ele. E nós vamos ver como isso se dá nos seus estados antes e depois da salvação. E nós vamos fazer isso em 3 momentos. Em primeiro lugar, nós vamos refletir sobre a natureza e a extensão do livre-arbítrio, que é o capítulo de número 10 da nossa confissão de fé. Capítulo de número 9, melhor dizendo. Depois nós vamos ver os elos da cadeia da salvação, ou seja, de que forma Deus nos salva de forma lógica. Nós já vimos um pouco disso quando estudamos sobre a virtude da fé, mas nós vamos ver como a nossa confissão trata desses termos. E depois, à luz da obra da salvação que Deus empreende em nós, nós vemos também a mudança de vida, não apenas a mudança de estado, mas também uma mudança de vida que se dá pelo exercício da fé salvadora, do arrependimento para a vida e das boas obras. Tudo isso está aí na nossa revista. Então vamos começar refletindo sobre o livre-arbítrio, nosso estado sem e com Cristo Jesus. E eu começo perguntando aos irmãos, como vocês definem livre-arbítrio? O que significa esse termo, que geralmente é usado por tantas pessoas, nem sempre bem entendido? O que significa livre-arbítrio? E à luz disso, ele ainda existe? Ou ele existiu em algum momento? Mas o que é isso? Que existia e não existe mais? Certo. Então, você está falando do livre-arbítrio em termos de o poder para fazer aquilo que é bom. O que é bom. Certo, essa é uma definição. Alguém concorda com essa definição? Discorda? Oi? Certo. Então nós temos a revelação de Deus de que há coisas que são corretas, que devem ser escolhidas, e outras que não. O que mais? O que vocês acham que as Escrituras ensinam sobre livre-arbítrio? Então vamos lá. Quem? Os dois tinham? Certo. Então vamos lá. Nós temos aqui algumas definições sobre livre-arbítrio, algumas delas com alguns pontos positivos, outras também alguns equívocos, mas nós vamos para aqui, porque a nossa confissão diz sobre livre-arbítrio. A melhor forma que nós podemos tratar um assunto é definindo os termos corretamente. Então, à luz dos termos que a nossa confissão nos dá, nós vamos discutir sobre os pontos em que livre-arbítrio permanece ou não depois da queda.
Vejam, a teologia reformada não nega a existência do livre-arbítrio, mas ela nos chama a refletir sobre o seu real significado. Porque se a gente tem definições diferentes sobre o que é livre-arbítrio, eu posso estar falando de uma coisa, o irmão está falando de outra coisa, e a gente não consegue concordar no que as Escrituras ensinam sobre isso. Então, como que a nossa confissão trata o livre-arbítrio? Ela tem um capítulo, o capítulo de número 9, que tem esse título, do livre-arbítrio. E como que ela explica isso? Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ele nem é forçado para o bem ou para o mal, nem a isso é determinado por qualquer necessidade absoluta da sua natureza. Então, qual que é a definição de livre-arbítrio? É a liberdade da vontade, de modo que ele não é coagido a escolher algo bom ou algo mal, além daquilo que é determinado por si mesmo. Então, é uma liberdade pela qual ele não é forçado para o bem ou para o mal. Isso é livre-arbítrio tomado em si. E nós temos alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Alguém lê para mim Tiago, capítulo 1, verso 14? Tiago, capítulo 1, verso 14. Exato. Então, o que Tiago está falando é que nós somos tentados pela nossa cobiça interna. Ninguém nos força a pecarmos. Ninguém infunde em nós algo pecaminoso que nos força a escolhermos o que é errado. Mas nós somos tentados pelo próprio coração nosso. Não somos forçados externamente a isso. João 5,40. Então, o que Jesus está falando ali é que aqueles que estavam o estavam rejeitando livremente. Eles escolheram o mal de forma livre. Eles não foram coagidos por Deus a rejeitarem a Jesus. Fizeram porque o seu coração é duro e eles não quiseram receber a Cristo. Mateus 17:12. Então, da mesma forma como Elias foi rejeitado e fizeram com ele tudo o que quiseram, aí no caso falando de João Batista, o mesmo aconteceria com Jesus. Eles fariam contra Cristo tudo aquilo que eles quisessem. Então, com esses textos, a nossa confissão de fé nos mostra que quando o homem faz alguma coisa, ele não é coagido externamente a fazer isso, mas ele faz isso de forma livre. Isso é livre-arbítrio com relação à nossa confissão de fé. Que ele tem liberdade não forçada nem para o bem ou para o mal. E vamos entender isso de forma melhor, irmãos. O objetivo da nossa confissão de fé é mostrar, em primeiro lugar, o que é o livre-arbítrio em si. E depois mostrar como ele opera nos estados do homem, antes e depois da queda, na regeneração e depois na glória. Alguns outros autores reformados daquele período, em que a confissão de fé foi escrita, também falam sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade humana nesses termos. Trata-se antes do poder de querer e não querer, de escolher e rejeitar. Uma faculdade que é livre, sem compulsão, e que funciona por seu próprio movimento. O homem é capaz de escolher e querer isto ou aquilo, e de preferir uma coisa. E esta é a natureza e a propriedade da vontade humana, e é perpétua. Então, o que eles estão falando? Que a capacidade de escolher algo e rejeitar algo, é algo que faz parte do próprio ser do homem. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele o dota de intelecto, vontade e emoções. E isso faz parte da constituição do homem. E ainda que a queda tenha corrompido tanto o intelecto, quanto a vontade, quanto as emoções, o ato de querer ou não querer permanece no homem depois da queda. O ato de escolher algo e preterir algo permanece no homem mesmo depois da queda. Ele é perpétuo. Um outro autor que trabalha sobre isso, ele diz que pelo nome livre-arbítrio entendemos a vontade livre do homem. Todavia, não de modo que por ela a separamos da faculdade do intelecto, pela qual julgamos a respeito das coisas e decidimos o que é bom, o que é mal, o que deve ser escolhido e o que deve ser rejeitado. Então ela opera junto com o intelecto para que nós escolhamos aquilo que nós julgamos ser bom ou julgamos ser mal. Mas aí que entra a questão que a nossa confissão discute e que os nossos autores nos chamam a refletir. Dizer que o homem tem a capacidade de escolher aquilo que é bom e aquilo que é mal, não diz que ele tem o poder necessariamente de escolher sempre aquilo que é bom. E aí que ele nos leva a refletir sobre como o livre-arbítrio do homem se comporta em cada momento da sua vida. Vejam o que ele diz. Distinguimos, porém, a questão do poder do livre-arbítrio como um todo da questão da natureza da vontade humana.
Chamamos por natureza uma propriedade natural e essencial infundida por Deus na vontade, por meio da qual tudo o que ela quer, seja bom ou seja mal, ela sempre o queira livre, espontânea e voluntariamente, sempre livre de coação. Então, a natureza do livre-arbítrio é essa, de querer sem coação, sem coerção, sempre de forma livre. Quando o homem quer alguma coisa, ele quer de forma livre. Ele não é forçado a querer aquilo que ele quer. Isso faz parte da natureza da vontade humana, o que permanece depois da queda. O que muda depois da queda? O poder do livre-arbítrio. E aí nós vamos ver de que forma os nossos autores consideram isso. Pelo nome poder, porém, entendemos a potência inata ou concedida, pela qual possamos tanto reconhecer com a mente o que é bom e o que é mal, enquanto com a vontade escolher aquele e rejeitar esse. Então, dizer que o homem tem na sua natureza o poder da vontade de escolher o que é bom e o que é mal, não significa dizer que ele tem a capacidade de escolher sempre aquilo que é bom. Então é como se ele estivesse dizendo que o homem é sempre livre, mas nem sempre a sua liberdade escolhe aquilo que é bom, porque ele não tem o poder de escolher o que é bom, como nós vamos observar. E ele cita Agostinho para falar isso. Vejam só, a substância do livre-arbítrio não pereceu por causa do pecado. Por quê? Porque permanece o intelecto e a vontade e toda a substância da alma. Assim também não cremos que a sua natureza tenha perecido, pelo que qualquer coisa que ele ainda queira, tanto má quanto boa, ele a queira livremente, e sem qualquer coação sobre si. E aí ele cita Agostinho. O livre-arbítrio é sempre livre, mas nem sempre é bom. E aí entra a discussão da nossa confissão. Antes disso, um autor moderno vai falar sobre essa discussão do livre-arbítrio na época em que a confissão de fé foi escrita, na época da pós-reforma, e ele diz que a faculdade da vontade é em si mesma livre e não coercitiva, e que a escravidão em que a humanidade caiu não é uma escravidão da faculdade da vontade como tal. Por quê? Porque nenhum ser humano é compelido a pecar. Ele não perdeu essa liberdade pela qual ele escolhe livremente. O que ele perdeu é a capacidade de escolher o que é bom. Então, quando ele peca, ele o faz livremente. Deus não o compele, não o empurra a fazer o que é mal. Ele escolhe o mal de forma livre. A vontade é, portanto, livre de restrições externas, coação, e de uma necessidade imposta, tendo liberdade de coerção. Então, resumindo esse primeiro momento da nossa aula, o livre-arbítrio diz respeito ao fato de o homem escolher de forma livre, voluntária e sem coerção. Isso é livre-arbítrio. Se a gente definir dessa forma, como a nossa confissão de fé diz, nós vamos ver que ele não se manifesta da mesma forma em todos os momentos da história do homem. Mas o homem é livre. O homem não age de forma coagida. Tudo que ele escolhe, ele faz de forma voluntária. E por isso ele é responsável. Por que os homens são condenados, estando em um estado de queda? Porque eles são responsáveis por escolher voluntariamente aquilo que é mal. Como a gente viu naqueles textos, que os homens rejeitaram a Jesus porque eles queriam. Agora, os nossos teólogos distinguem os poderes ou a capacidade dessa liberdade em 4 estados, em 4 momentos. Qual era essa liberdade antes da queda? Qual é essa liberdade após a queda? Qual é essa liberdade após a regeneração, ou seja, após Cristo vir ao homem, convertê-lo e trazê-lo para o seu povo? E por fim, qual é essa liberdade na glória? De que forma o homem é livre na glória? E aí nossa confissão de fé vai nos mostrar. Vamos lá. Depois de ter definido o livre-arbítrio, a nossa confissão de fé vai mostrar os 4 estados em que ele se manifesta. Começando pelo estado do homem antes da queda. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas mutavelmente, de sorte que pudesse decair dessa liberdade e poder. Então o homem foi criado livre, mas além de ter sido criado livre, ele tinha o poder de escolher aquilo que é bom. Ele tinha a capacidade de escolher livremente o que é bom. Porém, apesar da sua vontade ser propensa ao que é bom por causa da criação de Deus, ele também era mutável. Ele poderia decair desse estado. E é o que de fato aconteceu. Pela permissão e pela providência de Deus, o homem quebrou o pacto das obras e teve esse seu estado de liberdade para o bem mudado. Alguém lê para mim Eclesiastes 7:29, por favor.
Perfeito, então o homem foi criado reto, mas o homem, pela sua liberdade, se meteu em muitas astúcias. A ideia é que ele livremente escolheu pecar, escolheu mudar esse seu estado, e por essa razão ele se tornou escravo do pecado, como nós vemos no terceiro parágrafo da confissão. Então qual que é o estado do livre-arbítrio antes da queda? O homem tinha a liberdade para escolher aquilo que era bom, mas mutavelmente, ou seja, ele poderia decair desse estado e livremente escolher aquilo que fosse mal, que foi o que ele fez. Como então o livre-arbítrio age após a queda? O que a nossa confissão de fé diz? O homem, caindo em um estado de pecado, perdeu todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. Então ele não perdeu a vontade, ele perdeu o poder da vontade para escolher o que é bom. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz, é sem poder de, pela sua própria força, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Em outras palavras, sua vontade permanece livre, mas essa vontade livre perdeu a opção de escolher o que é bom. Ele não tem mais a opção de escolher o que é bom, por quê? Porque ele é avesso a todo bem. Ele livremente rejeita tudo aquilo que é bom e aceita livremente, de forma voluntária, o seu estado de escravidão, avesso a todo bem espiritual, como nós vemos em vários textos bíblicos. Eu mencionei alguns aqui, eu peço que os irmãos abram esses textos, cada um, se possível, abra um deles, de forma ágil, para que todos nós consigamos ler e continuar a nossa aula. O primeiro texto é Romanos capítulo 8, verso 8. Quem achar pode ler. Logo depois, alguém lê, por favor, João 15, 5. Alguém lê Romanos 3, 10. Alguém lê Efésios 2, 1. Alguém lê João 6, 44. E, por fim, 1 Coríntios 2, 14. Romanos 8, 8, quem achou? Quem está na carne não pode, não tem o poder, a capacidade de agradar a Deus. João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse que a parte dele nós não temos poder de fazer nada do que diz respeito ao bem espiritual, aos frutos dos quais ele está falando aí. Romanos 3:10. Não há justo nenhum sequer. Romanos 3, Paulo está mostrando que toda a humanidade caiu em pecado, não é justo e por isso não tem a capacidade de escolher a Deus, de se voltar para Ele. Efésios 2:1. Então o estado do homem antes de receber vida é de morte espiritual. O homem está morto e o morto não pode, pelo seu próprio poder, sair da situação de morto. É preciso que Deus conceda a vida. Então ele não tem o poder de fazer isso. João 6,44. Então ninguém pode ir ao Pai se Deus não o trouxer a Cristo. É necessário que Deus o traga para que ele seja então enxertado no corpo de Cristo. O homem por si não tem essa vontade ou essa capacidade de escolher aquilo que é bom. Sua vontade é livre apenas para fazer aquilo que é mal. 1 Coríntios 2,14. O homem natural, ou seja, a parte da graça, não pode entender as coisas que são de Deus, porque são discernidas espiritualmente. O homem natural não tem essa capacidade, esse poder de compreender e por isso buscar aquilo que é bom. Então qual que é o estado do livre-arbítrio após a queda? Os homens que estão à parte de Cristo, a sua vontade permanece livre, porém sem o poder, sem a capacidade de escolher aquilo que é bom, de forma a se salvar dessa situação de escravidão. É bem verdade que Deus, pela sua misericórdia, permite que algum tipo de bem civil seja mantido na sociedade, para que ela não colapse totalmente. Ou seja, dizer que o homem é totalmente depravado não quer dizer que o homem é tão mau quanto ele poderia ser. Deus, de alguma forma, coloca rédeas, freios nos homens, para que eles não se destruam por causa do pecado. Mas esse homem não tem a capacidade de, pelo seu próprio poder, buscar aquilo que é bom em termos espirituais. Ele permanece morto em seus delitos e pecados até que Deus venha até ele e o tire desse estado de escravidão. Qual então é a liberdade do homem quando ele é tirado desse estado de escravidão? No estado da graça.
Quando Deus vem até o homem, o chama eficazmente e o traz à salvação em Cristo. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado da graça, Ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que por causa da corrupção, ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Então aquela vontade que antes estava livre apenas para fazer o que é mal, é habilitada a não apenas querer, mas também a ter o poder, a fazer aquilo que é bom, de forma livre. Então o homem permanece livre, mas agora com a possibilidade de fazer o que é bom em termos espirituais, de agradar a Deus. Porém, por conta da imperfeição ainda presente no homem, ele ainda não somente deseja o que é bom, mas muitas vezes os desejos no seu coração ainda são maus, ainda são sujeitos ao pecado, e por isso ele tem essa vida de luta entre carne e espírito, na qual muitas vezes ele quer fazer o bem, não consegue, e outras vezes ele deseja fazer aquilo que é mal, mas Deus também o auxilia nesse estado. E nós temos alguns textos que mostram isso. João 8, 34 a 36. (36) também, por favor. Perfeito. Então o que Jesus fala até aqui? Ele fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas aquele que for liberto pelo Filho será verdadeiramente livre. Para quê? Para não viver mais essa vida de pecado. Filipenses 2:13. Então a ideia de que Deus habilita o homem a querer e a realizar aquilo que é bom. Gálatas 5:17. Perfeito. Então essa ideia de Paulo nos mostrando que ainda que nós tenhamos sido salvos, ainda que nós agora tenhamos a capacidade de escolher o que é bom, ainda há uma luta entre a carne e o espírito, entre os desejos pecaminosos e os desejos santos que nos são infundidos por Deus. Romanos 7, 22 a 23 dirá a mesma coisa. Perfeito. Então essa guerra entre o homem interior, o homem revestido de Cristo, e a carne que ainda permanece com desejos impuros. E por fim, 1 João 8, 10. É 1 João, na verdade, capítulo 1, versos 8 a 10, perdão. 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10. De 8 a 10. Primeira João 1, de 8 a 10. Isso. Então João aqui nos mostrando a realidade de que ainda que nós tenhamos sido salvos, nós ainda cometemos pecados, ainda que nós não vivemos na prática do pecado, como ele vai nos exortar no capítulo 2, mostrando essa realidade, de que há em nós tanto essa habilidade de querer aquilo que é bom e de fazer também, mas também aquilo que é mal, por causa da natureza corrupta ainda presente em nós, até que ela seja plenamente santificada. E aí nós entramos no último estado, que é o estado da glória, que é quando nós formos revestidos de incorruptibilidade, formos ressuscitados com Cristo, então nossa vontade será perfeitamente livre para todo bem de forma imutável.
num estado até melhor que o de Adão, porque Adão era livre para todo o bem, mas mutável. Nós agora seremos perfeitamente livres para o bem apenas e de forma imutável. 1 João 3, 2. Perfeito. A ênfase aqui é nos sermos semelhantes a Deus. Deus é absolutamente livre apenas para o bem. Deus não pode querer aquilo que é mal. E nós seremos como Ele é nesse sentido. Nós seremos livres para tudo aquilo que é bom, mas de forma não mais mutável, não pela nossa força, mas unicamente pelo poder da graça. Esse é o estado na eternidade, certo? Então observem que o que esses parágrafos nos mostraram é que a nossa liberdade não diz respeito à quantidade de opções que nós temos, mas sim a forma voluntária como nós as escolhemos. Por isso que nós não dizemos que Deus não é livre, porque Deus não pode escolher o que é mal. Mas o fato de Deus não poder escolher o que é mal não o faz menos livre. Ele é o ser mais livre, absolutamente livre. Agora, a nossa liberdade é demonstrada nesses 4 estados. Quando nós somos livres para escolher o que é bom, mas mutavelmente, antes da queda. Depois da queda, escolhendo livremente apenas o mal. Depois da regeneração, agora com o poder de escolher também o bem. E por fim, na glória, escolhermos livremente, unicamente o bem, de forma imutável. Então, como que nós podemos resumir isso? A natureza do livre-arbítrio permanece no homem nos seus 4 estados, que é o de escolher livremente, certo? Essa faculdade da vontade permanece. Mas como? O poder de escolha muda. Aquilo que ele pode fazer é diferente, as suas capacidades são diferentes. Antes da queda, o homem tem a possibilidade de pecar, o poder de pecar. Após a queda, o homem não tem a possibilidade de não pecar. O seu estado é de escolher apenas o que é mal. Após a regeneração, o homem passa a ter a possibilidade de não pecar. Ele é auxiliado pelo Espírito a não escolher apenas o pecado. E por fim, na glorificação, o homem não terá a possibilidade de pecar. O homem regenerado e salvo, na sua glorificação, não mais terá a possibilidade de pecar. É assim que o livre-arbítrio se manifesta nos 4 estados do homem. A nossa confissão explica assim. Então o que ela diz? Que nós temos sim livre-arbítrio entendido dessa forma, como a natureza, ou a capacidade de escolher livremente. Agora, o seu poder é diferente nos 4 estados do homem. Por isso é importante nós definirmos bem os termos, definirmos bem aquilo que nós queremos dizer, porque quando nós vamos para, especialmente discussões na internet, muitas pessoas falam, não, calvinismo crê em predestinação, arminianismo crê em livre-arbítrio. Se entendido dessa forma, nós cremos sim em livre-arbítrio. Da mesma forma como os arminianos vão dizer que creem na predestinação, ainda que ela seja por presciência. Nós precisamos então definir corretamente os termos, e à luz da definição, nós vamos entender no que nós discordamos. E aí que entra o entendimento reformado sobre o livre-arbítrio. Eu vou citar alguns autores que trabalham essas questões também, e nos ajudam a entender melhor o que nós entendemos sobre isso. Na regeneração, o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que compreenda os mistérios e a vontade de Deus. E a própria vontade não é somente mudada pelo Espírito, mas é também equipada com poderes, de modo que ela espontaneamente deseje o bem e seja capaz de praticá-lo. Isso que acontece na regeneração. Como eu falei para vocês, nos assuntos que dizem respeito à vida natural e cívica, sobrevivem resquícios e pequenas centelhas de bondade, porque Deus, na sua soberania, restringe os pecados do homem, para que ele não viva de forma tão má quanto ele poderia viver. Mas, embora o homem possua alguma liberdade e faculdade para agir, no entanto, devido à força dos seus desejos pecaminosos, a liberdade é muito fraca. É por essa razão que surgem as grandes revoltas na justiça civil e que a justiça civil raramente ocorre na sociedade, em razão dos pecados do homem, da sua impossibilidade de escolher aquilo que é bom espiritualmente. E com relação ao poder de escolher aquilo que é bom e agradável a Deus, ele não tem nenhum poder, nem tem o poder de alcançar o que é verdadeiramente bom e agradável a Deus. Então, o que precisa acontecer com a vontade? Ela deve ser restaurada e trazida à vida por Deus. E nesse sentido, ela não trabalha em cooperação com Deus, mas se comporta em certa medida passivamente em relação a Ele, como aquele que age. Então a vontade do homem está morta. O homem não pode querer nem se preparar para querer aquilo que é bom. Ele é inteiramente passivo na obra da regeneração. Deus vem até ele que está morto e dá vida.
E agora, uma vez que ele tem vida, a sua liberdade recebe o poder de escolher livremente aquilo que é bom, que é o que eles vão continuar dizendo. O homem, porém, não se comporta com sua livre escolha como um pedaço de madeira, pois Deus opera no homem como um sujeito dotado das faculdades da mente e da vontade, e ele opera por meio da sua palavra. E nesse sentido, Deus nos habilita a respondermos, a correspondermos e escolhermos a Deus livremente, depois de termos sido regenerados. Então, primeiro ele vem até nós que estamos mortos, nos dá a vida, e nós então respondemos o escolhendo livremente, o aceitando, o recebendo livremente. Como a gente viu na aula sobre a fé salvadora, a fé salvadora tem como um dos seus principais atos aceitar e receber a Cristo. Então o homem precisa receber a fé da parte de Deus, não é um dom do homem, mas uma vez que ele a recebe, ele abraça e se apega a Cristo Jesus livremente. Deus não nos força a isso. Nessa questão, a pessoa que foi renovada pela graça de Deus e pelo Espírito não se comporta apenas passivamente, ou seja, após ter sido regenerado, mas também ativamente, e começa a trabalhar em conjunto com Deus, naquilo que nós chamamos de santificação. Uma vez que Deus nos dá o poder de escolher aquilo que é bom, Ele nos prepara uma vida de boas obras para que nós andemos nelas. E nesse sentido nós somos inteiramente responsáveis. Nós precisamos sim fazer aquilo que é bom, porque Deus nos deu a capacidade e a habilidade para respondermos a isso. Certo? E por fim, ao estado de glória e perfeição na próxima era da vida eterna, após a era atual, quando o homem será abençoado e glorificado. E então, esse homem será governado e estabelecido por Deus para sempre e com bons resultados. Sua vontade será verdadeiramente livre, na verdade, muito livre, pois será invariavelmente boa, não absolutamente por natureza, certamente, mas pela graça. Aquela ideia que nós já vimos, de que liberdade não diz respeito à quantidade de opções que nós temos. Senão nós não poderíamos dizer que Deus é livre, porque Ele só pode escolher aquilo que é bom. Mas na eternidade nós seremos inteiramente dispostos a escolher livremente apenas aquilo que é bom. Assim, como nós vimos, não existe problema no uso do termo livre-arbítrio, sendo ele entendido à luz desses 4 estados do homem. Dizer que o homem tem livre-arbítrio, então, quer dizer unicamente que ele tem a vontade e a capacidade de escolher entre 2 opções, entre mais opções, de forma livre, sem coação. A questão é que esse poder é diferente nesses 4 estados. Ele escolhe livremente, mas à luz das opções que lhe estão na capacidade. Antes da queda, ele pode escolher aquilo que é bom, mas mutavelmente, podendo escolher aquilo que é mal. Após a queda, ele livremente escolhe apenas o mal, em oposição a Deus, porque ele rejeita as coisas de Deus. Após a regeneração, ele livremente agora escolhe aquilo que é bom, mas também permanece nele desejos pecaminosos, com os quais ele tem que lutar. E por fim, na glória, ele escolherá livremente apenas aquilo que é bom para a glória de Deus. E um autor daquela época vai falar justamente sobre essa questão do termo, que alguns têm desejado remover o termo do uso da igreja a fim de coibir o seu abuso. Por quê? Havia sim muitas pessoas naquela época que abusavam do termo e da doutrina do livre-arbítrio, como se o homem ou tivesse alguma capacidade de, pela sua própria vontade, escolher a Deus, sem que Deus o dispusesse para isso. Os arminianos, por exemplo, alguns partidos dentro do catolicismo romano também acreditavam nisso, e por isso alguns teólogos dentro do contexto reformado queriam tirar o uso desse termo, mas ele fala que não seria sábio fazer isso. Por quê? Porque ele já foi recebido na igreja por um longo uso. Por isso não cremos que seja enviado de volta aos filósofos, nos quais tudo indica teve sua origem, mas que deve ser mantido com proveito se o seu sentido correto for ensinado e seu abuso for evitado, que é o que nós vimos aqui, o entendimento correto do que significa o livre-arbítrio. Por isso, não é possível sem calúnia que sejamos acusados de não tolerar nem o nome nem a coisa livre-arbítrio, pois estamos para demonstrar que estabelecemos o livre-arbítrio muito mais realmente do que os nossos oponentes. Esse é o entendimento da teologia reformada sobre o livre-arbítrio. E aí, à luz daquelas perguntas que eu fiz, e à luz do que nós já vimos, o que então é o livre-arbítrio? E como ele se manifesta nesses 4 estados do homem? O que então é livre-arbítrio, à luz do que nós vimos? O que não é livre-arbítrio, então? Talvez seja mais fácil a gente pensar, começando por aí. O que não é livre-arbítrio? Livre-arbítrio não é que o homem, após a queda, tenha a capacidade e o poder de escolher a salvação, certo? Isso não é livre-arbítrio.
O que então é o livre-arbítrio? À luz da nossa confissão. Se alguém quiser colar aí na confissão, é o primeiro parágrafo do capítulo 9 da nossa confissão de fé. O que é, irmãos? Discutimos largamente o que é livre-arbítrio. Então vamos lá. Livre-arbítrio é a faculdade ou a capacidade do homem, dotado de vontade, de escolher sem coação, sem coerção externa. Então, tudo aquilo que ele o quer livremente. Ele não está sendo empurrado por Deus para querer, assim como quando pecador, o homem não é coagido por Deus a pecar. Quando ele faz isso, ele faz livremente. Isso é livre-arbítrio. A questão é que, apesar da natureza do livre-arbítrio ser essa, a de escolher livremente, o seu poder muda nos 4 estados do homem. Como então, nesses 4 estados, o livre-arbítrio se manifesta? Em primeiro lugar, antes da queda. Qual era o poder do homem, em termos de liberdade, antes da queda? Isso, mas mutavelmente, certo? Então a liberdade dele era para o bem, porque ele foi criado de forma justa e boa por Deus, mas mutavelmente, ele poderia decair desse estado. Como é o livre-arbítrio após a queda? Não o que é bom. Exatamente. Então ele voluntariamente escolhe viver em rebelião a Deus e não escolher aquilo que é bom. E ele não tem o poder de sair dessa situação. Ele está em um estado de queda e ele precisa ser tirado desse estado por Deus e transportado ao estado da graça, em que ele é regenerado. Como então é a liberdade do homem regenerado? Como o livre-arbítrio se manifesta na regeneração? Isso. Exatamente. Então ele tem a possibilidade de escolher aquilo que é bom, mas ainda tem resquícios da sua natureza pecaminosa que o fazem escolher muitas vezes e querer muitas vezes aquilo que é mal. E por fim, o livre-arbítrio do homem no estado de glória. Só o que é bom, imutavelmente. Então, diferente do estado antes da queda, ele vai escolher só o que é bom, mas de forma imutável. Ele não pode decair desse estado, certo? Então, isso é o que nós, reformados, cremos a respeito do livre-arbítrio. Então, se um dia perguntarem para você se o presbiteriano crê em livre-arbítrio ou não, se pergunta para ele o que ele quer dizer com isso. Se, geralmente, as pessoas, por livre-arbítrio, pensam nessa capacidade de sair do estado de condenação e escolher a salvação. Nisso nós não cremos. O que nós cremos é que o homem foi dotado por Deus de vontade, então ele nunca é coagido a escolher alguma coisa de forma involuntária, mas que o poder de escolher as coisas muda de acordo com o seu estado. E o homem, após a queda, não tem o poder de escolher o bem, por isso ele precisa ser regenerado por Deus. E aí que vai entrar o segundo ponto da nossa aula, que é a mudança do estado e a mudança da vida no homem. O que é então a salvação? Nós vamos lembrar na lição passada, pois não? Livre agência é um termo moderno, que as pessoas, justamente fazendo aquilo contrário que o Turretin falou, quiseram mudar o termo para não trazer confusão. Só que o que ele fala é, olha, se é um termo que já é muito usado na história da igreja, nós temos um livro de Agostinho chamado assim, por exemplo, nós temos as nossas confissões usando, o que é melhor a gente fazer? A gente mantém o termo e explica corretamente. Sim. Uhum. Sim. É verdade. Então, aquilo que nós costumamos chamar modernamente de livre agência, nada mais é do que essa faculdade natural do livre-arbítrio, como as nossas confissões trabalham.
E aí o que vai mudar é como ele se manifesta nesses 4 estados, certo? Então vamos à mudança de estado, do estado de queda, de condenação, que nós vimos a gravidade disso na aula passada, para o estado de vida. E aí eu começo também com perguntas para ouvir dos irmãos. O que é salvação? Quando você fala eu sou salvo, o que você quer dizer com isso? Salvo de quê? O que mais? Não é só isso. Certo. O que mais? O que é isso que nós recebemos? Então vejam só, à luz do que a gente tem visto na confissão, o que nós temos na salvação é uma mudança de estado. Não é apenas ser livre da condenação, porque a condenação é apenas um dos aspectos do estado do homem caído, que é a morte eterna. Mas nós temos outros efeitos da queda, que precisam ser resolvidos e que são resolvidos com a salvação. Por exemplo, quando o homem caiu, ele se tornou sujeito à morte física, certo? A doenças, debilidades, a morte física. E isso é resolvido na salvação, porque a promessa de Deus para nós é de um corpo ressurreto e glorificado, não mais sujeito a nenhuma dessas coisas. O que mais? Nós recebemos morte espiritual com a queda. Nós somos separados da bem-aventurança em Deus. O homem foi privado da vida eterna. E lembrem-se que as Escrituras, quando falam de vida eterna, não falam apenas de prolongação da vida para sempre, mas diz respeito a desfrutar da presença de Deus, do conhecimento de Deus, que é o que o homem ganharia se ele passasse pela provação no pacto das obras. Ele teria uma comunhão maior com Deus e um deleite em quem Deus é eternamente. Isso é vida eterna. Então salvação envolve isso também. Envolve também ser livre da condenação, da morte eterna. Ele nos livra da morte eterna e nos transporta para esse estado de vida eterna, no qual nós somos feitos parecidos com Cristo Jesus. Então muitas coisas estão envolvidas aqui, que mostram a grande diferença de estado entre as pessoas que estão sem Cristo e as pessoas que estão com Cristo. Não é simplesmente aquele que vai para o inferno, aquele que vai para o céu, mas envolve uma mudança completa de estado. E quais são os adjetivos que as Escrituras usam para falar das pessoas sem Cristo e das pessoas com Cristo? O que os irmãos se lembram? Algumas formas como as Escrituras chamam aqueles que estão sem Cristo. Como? Um por vez. Mortos, ímpios, separados. O que mais? Filhos da ira, escravos. O que mais? Inimigos de Deus, inimigos da cruz. Tem muitos termos que são usados para falar do estado daqueles que estão sem Cristo. Por outro lado, há muitos adjetivos que são usados para falar daqueles que estão com Cristo. Exemplo? Eleitos? Filhos de Deus? Amigos? São chamados de amigos de Deus também. Herdeiros? Justos? Santos? Justificados? Há muitos termos que também são usados para falar daqueles que são cristãos, justamente para mostrar para nós que a mudança de estado diz muito mais respeito do que simplesmente falar de ser livres da condenação. Nós temos, por exemplo, aí aqueles que são inimigos sendo transformados não apenas em amigos, mas em filhos, que são tirados dessa filiação à desobediência, ao diabo, e são transportados à família de Deus. Tudo isso está envolvido na nossa salvação, e é isso que a nossa confissão de fé vai nos mostrar, a amplitude dessa salvação que Deus empreende em nosso favor. Como vimos, o homem não tem poder para sair do estado de morte e condenação para o estado de regenerado, certo? Por isso é necessário que Deus haja soberanamente em quem? Nos eleitos. Já vimos quem são os eleitos nos capítulos anteriores. Para então mudar seu estado e consequentemente mudar também sua vida. Nós temos uma mudança dupla, uma mudança de estado, transportados de um estado para outro, mas também transformados na sua vida, modificados realmente na sua vida. E é isso que nós chamamos de salvação. Toda essa mudança que é feita por Deus no homem. E Deus nos salva por meio de etapas lógicas, uma desencadeia na outra, não necessariamente de forma cronológica,
Muitas dessas coisas acontecem simultaneamente, mas logicamente uma sucede à outra. Vamos ver quais são então essas etapas, quais são esses passos, qual é então a ordem da salvação, da qual nós já refletimos em uma das nossas aulas sobre a virtude da fé. Qual que é o estado do homem antes da queda? Ou antes da regeneração? Rebelião. São inimigos de Deus, filhos da desobediência e inimigos da cruz. O homem, transportado para o estado da graça, por sua vez, passa a ser servo do Senhor, filho e amigo. E como que ele é transportado de um estado para o outro? A nossa confissão começa falando sobre a vocação ou chamado eficaz pelo qual Deus nos tira da condenação e nos transporta para o estado da graça. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é ele servido no tempo, por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte, em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e a salvação. Então, o modo pelo qual ele nos tira do estado de morte e nos transporta para o estado da salvação é nos chamando eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, nos convocando. Por isso é chamada de vocação eficaz. É diferente daquele chamado geral que Deus faz a todos, quando ele oferece a salvação em Cristo, mas é aquele momento em que Deus, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, nos transforma e nos transporta do estado da condenação para o estado da salvação. Então a nossa confissão vai falar justamente disso, a diferença entre o chamado geral do Evangelho, dessa que é uma vocação eficaz, que é especial, feita pelo Espírito apenas nos eleitos, sem considerar suas obras, sem considerar seus méritos. E como nós vimos anteriormente, nesse momento o homem é inteiramente passivo. O homem não faz nada para que isso aconteça. Deus eficazmente chama no momento por ele designado e então o habilita a responder posteriormente. Efésios 2:5. Alguém lê para mim, por favor. Então o estado nosso era de morte, ele nos deu vida, não por obras, mas pela graça. Paulo vai deixar claro, pela graça sois salvos. Ele então nos dá vida estando nós mortos. Nós somos inteiramente passivos nesse seu chamado eficaz. Todos aqueles que são chamados eficazmente são também nesse mesmo momento justificados. Nós dizemos que a justificação logicamente vem depois do chamado, porque primeiro ele tem que chamar para depois nos justificar. Mas em termos de momento do tempo, essas coisas acontecem simultaneamente. No momento que Deus nos chama, ele também nos justifica. O que então é a justificação? Os que Deus chama eficazmente, ou seja, os eleitos, também livremente justifica. E o que é essa justificação, da qual nós já falamos também? Não consiste em Deus infundir neles a justiça. Não é como se Deus infundisse justiça naqueles que são justificados, mas consiste nele perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Então Deus nos perdoa, não leva em conta mais os nossos pecados, mas nos aceita como justos. Por quê? Somente em consideração da obra de Cristo, imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então quando Deus nos chama eficazmente, ele nos concede a fé, e por meio da fé nós nos apropriamos dos méritos de Cristo. E os méritos de Cristo nos são imputados. Então Deus passa a olhar para Cristo, tendo-o condenado por causa dos nossos pecados, e olhar para nós, vendo Cristo em nós, e por isso nos aceitando como justos. Então justificação diz respeito a isso, a ter sido perdoado e a ter a consideração dos méritos de Cristo, ao invés da consideração dos nossos pecados diante do tribunal de Deus. Essa é a ideia da justificação. É um termo jurídico que fala sobre um dos aspectos da nossa salvação. O que então vem depois disso? A nossa adoção. Todos os que são justificados, é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por ele fazer participantes da graça da adoção. Também é um termo jurídico. É como se nós estivéssemos no tribunal para sermos condenados, e aí nesse momento Deus nos declara justos, não culpados por causa de Cristo, mas além de simplesmente nos livrar da condenação, ele nos leva para a sua casa e nos faz nos assentarmos com a sua família, nos chamando de filhos. Isso é a adoção. Então, além de sermos feitos justos, nós somos também feitos filhos. O que significa isso?
que nós somos protegidos por Deus como Pai e também corrigidos e disciplinados por Deus como Pai. Além disso, somos feitos seus herdeiros em Cristo. Recebemos legalmente como herança tudo aquilo que é conquistado por Cristo Jesus. Então a mudança de estado envolve isso também. Não apenas ser livre da culpa, mas entrar nesse estado de filho de Deus e por isso receber todos os benefícios de um filho para com seu Pai. Além disso, são eles também santificados real e pessoalmente pela virtude da morte e ressurreição de Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito que neles habita. Então, além de ter sido adotado, o crente é também santificado quando ele é salvo. O domínio do corpo do pecado é neles todo destruído. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas, e eles são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então ele fala sobre santificação em dois aspectos aqui. A primeira é por meio da qual nós somos separados do mundo, nós somos agora ressurretos em Cristo para uma nova vida, que é a santificação em termos de posição, nós somos santos, somos separados, mas também habilitados a viver uma vida de santificação, por meio da mortificação das nossas concupiscências, dos nossos maus desejos, e da vivificação e fortalecimento nas graças salvadoras. Por quê? Porque Deus requer de nós uma vida de santidade, uma vida de santificação. Como diz o autor aos Hebreus, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então ser salvo significa ser também santificado e habilitado a crescer em santificação. Então o que a nossa confissão de fé nos diz é que a santificação é incompleta nesta vida, mas o homem é socorrido pelo Espírito Santificador nessa guerra entre carne e espírito, crescendo na graça e sendo aperfeiçoado em santidade. Todo crente é aperfeiçoado em santidade, precisa crescer em santificação. Então ela envolve tanto o estado, como também uma mudança real de vida. E aí que entra os últimos 3 aspectos da nossa aula, que são as coisas que marcam essa nossa santificação, que marcam essa mudança não apenas de estado, mas uma mudança real de vida, que é a fé salvadora, que é o arrependimento para a vida e que são as boas obras. O que é a fé salvadora? A fé salvadora é dada por Deus, ordinariamente operada pelo ministério da palavra, e por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então a fé salvadora nos é dada no início da vida cristã, mas ela precisa ser aumentada e fortalecida. Como? Pela palavra, pelos sacramentos e pela oração, nos mudando genuinamente, nos fazendo cada dia mais santos. O que então é essa fé? Aceitar e receber a Cristo e firmar-se apenas nele para a salvação. Voltamos àquilo que já vimos sobre a virtude da fé. Fé significa descansar em Cristo, unicamente nele, se apegar a ele unicamente, tirando de nós qualquer fé, tirando de nós qualquer confiança nos nossos esforços e na nossa força. E isso precisa ser aperfeiçoado diariamente. A fé precisa crescer. Isso envolve também obediência aos mandamentos de Deus, porque se eu creio em Deus, eu creio no que Ele ordena e vou obedecê-lo. Envolve se apegar às suas promessas. Eu creio naquilo que Ele me prometeu, mas também nas suas ameaças. Eu tenho temor ao Senhor como meu Pai e temo desagradá-lo. E em conjunto com a fé salvadora nós temos o arrependimento para a vida. Pelo arrependimento, o homem é movido pelo reconhecimento e sentimento não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus. Aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, o pecador de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Então, o arrependimento para a vida também marca toda a vida cristã. Arrependimento que não é apenas um remorso e uma tristeza anterior, mas é um aborrecimento dos pecados, um deixar os pecados e procurar andar em obediência ao Senhor. Esse é o verdadeiro arrependimento, que apesar de não ser satisfação pelos pecados, a nossa confissão de fé diz que ninguém pode esperar perdão se não se arrepender. Por fim, os homens não devem se contentar com um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se particularmente de cada um dos seus pecados. É uma exortação para nós. Muitas vezes nós simplesmente pedimos perdão pelos nossos pecados de forma genérica e nos esquecemos de reconhecer a odiosidade de cada um dos nossos pecados contra a santidade do Senhor. Ele fala sobre o arrependimento público também, mas eu queria terminar falando sobre as boas obras, que são
O terceiro ponto que marca a vida, ou a mudança de vida trazida pela salvação. Efésios 2:10 nos fala que nós não somos salvos por obras, mas para as boas obras. O que significa que as boas obras são a marca daqueles que foram genuinamente salvos. É o caminho no qual nós trilhamos para tomarmos posse daquilo que já é nosso por direito. O que são boas obras? São aquelas que são ordenadas na palavra de Deus e são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Pelas boas obras, os crentes manifestam sua gratidão, robustecem sua confiança, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são, criados em Jesus Cristo para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Então, muitas razões pelas quais é necessário que nós vivamos na prática das boas obras, o que é apenas habilitado pelo Espírito de Cristo. Não é a nossa força por si só que faz boas obras, mas é o Espírito de Cristo que nos habilita. Elas são imperfeitas, mas elas são recebidas como agradáveis por causa dos méritos de Cristo. Então, nós terminamos assim a nossa aula sobre a mudança de estado. Nós começamos a ver como a obra de Cristo é maravilhosa como nosso mediador na aula passada, e como ele então nos tira de um estado de rebelião e morte e nos transporta para a condição de justos filhos e santos. Sumiu. Vimos então como a obra de Cristo é maravilhosa em nos transportar do estado de condenação, de rebelião, para o estado de filhos, santos e justos. E como que ele faz isso? Nós vimos nessa aula. Ele nos dá o poder de querermos livremente aquilo que é bom, porque antes disso nosso livre-arbítrio era restrito apenas àquilo que é mal, por causa da queda, e ele faz isso nos salvando de forma maravilhosa, ao nos chamar eficazmente, ao nos justificar, ao nos adotar, ao nos santificar, e permitir que nessa vida de santificação cresçamos em fé, arrependimento e boas obras. É isso que a nossa confissão de fé nos fala sobre a amplitude da salvação. Assim nós entendemos que salvação não é simplesmente ser livre da condenação do inferno. É algo muito maior, muito mais maravilhoso, e que deve nos fazer a viver em gratidão a que Deus nos fez e a glorificá-lo pela obra de Cristo Jesus. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre a aula de hoje? Tudo certo? Então, que Deus os abençoe. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas nas semanas seguintes. O presbítero Gumercindo vai nos trazer o encerramento da escola dominical.